Parte 1. A Rainha, o Hospital e a Fonte. Gênese de um projeto assistencial. A cidade de Caldas da Rainha nasce de um encontro entre uma pessoa e um lugar, pelo menos a tradição assim conta, com uma rainha que, ao atravessar um vale na Extremadura portuguesa num dia de 1484, viu pessoas humildes banharem-se em águas quentes e sulfurosas que brotavam do chão. A narrativa desse encontro, transmitida por Garcia de Rezende na Crónica de Dom João II, publicada em 1545, pertence simultaneamente ao domínio da crónica e ao da hagiografia, e é precisamente nessa ambiguidade que reside o seu interesse histórico. Importa distinguir, desde já, o que é documentável do que é lendário, e perceber como a lenda serviu, ao longo dos séculos, para legitimar uma fundação cujo significado ultrapassava largamente o gesto caritativo individual. A Crónica de Rezende foi redigida meio século depois dos acontecimentos, num contexto em que a memória de Dona Leonor era já objeto de veneração e de instrumentalização política. Devemos, pois, ler a narrativa com o grau de cautela que qualquer fonte retrospectiva exige. A rainha em questão era Dona Leonor de Viseu, nascida em Beja a 2 de maio de 1458 e falecida em Lisboa a 17 de novembro de 1525. Esposa de Dom João II, o Príncipe Perfeito, e irmã de Dom Manuel I, Dona Leonor foi uma das figuras mais influentes da cultura e da política portuguesas na transição entre os séculos XV e XVI. A historiografia tem-lhe reconhecido progressivamente um papel que vai muito além do da consorte régia, foi mecenas das artes, fundadora de instituições assistenciais de alcance nacional e reformadora das estruturas de cuidado aos pobres e doentes. O epíteto de Princesa Perfeitíssima, que lhe atribuíram cronistas coevos em paralelo ao do marido, não era mera cortesia retórica, refletia a consciência de que Dona Leonor protagonizara uma agenda política própria, coerente e de longa duração. Isabel dos Guimarães Sá, numa síntese biográfica publicada em 2009 no catálogo da exposição Casa Perfeitíssima, por ocasião dos 500 anos da fundação do Mosteiro da Madre de Deus, sublinha a excepcionalidade de uma personalidade feminina que, num universo dominado por homens, exerceu influência direta sobre a configuração das instituições de assistência social do reino. Para compreender a fundação das Caldas, é necessário enquadrar Dona Leonor no contexto político e familiar que a moldou, porque esse contexto explica não apenas o gesto, mas o momento e a natureza do projeto. Dona Leonor era filha do infante Dom Fernando, Duque de Viseu, e neta do rei Dom Duarte. O seu casamento com Dom João II, em 1471, uniu duas linhas da Casa de Avis cujas relações eram marcadas por tensões dinásticas profundas, herdadas dos conflitos entre a coroa e a alta nobreza que se prolongavam desde o reinado de Dom Afonso V. Estas tensões tornaram-se visíveis nas Cortes de Évora de 1481, onde Dom João II impôs uma política de centralização régia que colidia frontalmente com os privilégios da aristocracia. E culminaram num ato de violência extrema. Em 1484, Dom João II apunhalou pessoalmente o Duque de Viseu, irmão de Dona Leonor, acusando-o de conspiração contra a coroa. O impacto deste ato na vida da rainha, que viu o próprio marido matar o seu irmão, não pode ser subestimado, embora a documentação disponível não contenha expressões diretas de revolta. Ao longo dos anos seguintes, Dona Leonor afastou-se progressivamente do marido. O afastamento agravou-se de forma definitiva com a morte do único filho do casal, o infante Dom Afonso, em 1491, num acidente de equitação junto ao rio Tejo. Este acontecimento foi devastador não apenas no plano pessoal mas no plano político. Com a morte do herdeiro legítimo, a questão da sucessão ao trono abriu-se de forma dramática. Dom João II tentou legitimar o seu filho bastardo, Dom Jorge, solução a que Dona Leonor se opôs firmemente, defendendo que o trono deveria caber ao seu irmão, o futuro Dom Manuel I. Esta posição prevaleceu. Quando Dom João II morreu em 1495, foi Dom Manuel quem lhe sucedeu. A morte do infante Dom Afonso é o acontecimento que mais profundamente marcou a vida de Dona Leonor e que explica a inflexão existencial que se seguiu, o abandono progressivo da vida cortesã, a fixação no Paço de Chabrega junto ao futuro convento da Madre de Deus, a dedicação quase exclusiva à caridade e ao mecenato religioso. Após a viuvez, Dona Leonor tomou o hábito laico de viúva e retirou-se da corte, desprezando a vida mundana, como registaram os cronistas. Mas a retirada não significou passividade, pelo contrário, canalizou para o campo da ação social e religiosa uma energia e uma fortuna que eram, no contexto da época, sem paralelo feminino em toda a Europa. Alguns autores referem Dona Leonor como uma das princesas mais ricas da Europa. Com efeito, seria a riqueza que herdara em parte pelo facto do seu pai ter sido filho adotivo e herdeiro universal do infante Dom Henrique, o Navegador, e que foi multiplicada pelas mercês de Dom João II, de Dom Manuel I e pelas receitas do comércio ultramarino. A sua casa, a chamada Casa das Rainhas, que manteve em viúva, incluía a própria cidade das Caldas. Essa fortuna não foi consumida em fausto cortesão, foi investida sistematicamente em infraestruturas assistenciais.
O Hospital Termal das Caldas da Rainha inscreve-se neste contexto de reconversão existencial de uma rainha que, tendo perdido o marido e o filho, canalizou os seus recursos para o serviço dos mais vulneráveis. Voltemos à narrativa fundacional. Segundo Garcia de Rezende, a rainha, ao transitar de Óbidos em direção à batalha, há divergências menores entre as fontes, algumas referem Alcobaça como destino, deparou-se com banhistas que lhe explicaram que as águas quentes e sulfurosas lhes proporcionavam alívio para as suas frialdades, termos de época que designava genericamente afecções reumáticas e articulares. A rainha, que padecia de problemas de saúde não documentados com precisão, terá experimentado pessoalmente as águas e sentido benefícios. Intrigada com o comportamento dos banhistas, pois o banho era prática rara e socialmente suspeita na época, decidiu construir ali uma estrutura hospitalar permanente. A dimensão legendária desta narrativa deve ser reconhecida sem que isso invalide o núcleo histórico. O ato fundacional é documentalmente atestado a partir de 1485. Mas convém sublinhar que a ação de Dona Leonor não foi uma descoberta, foi uma refundação. O Museu do Hospital e das Caldas documenta que as nascentes eram conhecidas desde pelo menos o século XIII com a designação de Caldas de Óbidos, e eram frequentadas por leprosos e doentes de reumatismo. Existira na região uma ordem beneditina, a de Santa Maria de Rocamadour, que prestava assistência aos pobres e necessitados. No século XV, essa ordem entrara em decadência, e as infraestruturas degradaram-se apesar dos esforços de Dom Afonso V. A presença humana junto às nascentes era, aliás, muito anterior ao período medieval. Há vestígios de ocupação romana que exploraram as águas sulfurosas. A ação de Dona Leonor foi, portanto, a de reorganizadora e institucionalizadora de um recurso terapêutico pré-existente. A distinção é significativa. Não estamos perante um gesto espontâneo de piedade, mas perante uma decisão política e administrativa de criação de uma estrutura hospitalar permanente, dotada de financiamento régio, regulamentação própria e ligação direta à coroa. O Museu do Hospital enquadra explicitamente a fundação num movimento de reformulação da assistência aos pobres e doentes do país, associado a objetivos de centralização do poder régio, nomeadamente para travar a expansão territorial dos monges de Alcobaça na região. Esta dimensão política é frequentemente eclipsada pela narrativa piedosa, mas é indissociável do projeto. A fundação inscrevia-se numa política régia mais ampla de controle das instituições de assistência, que até então dependiam em larga medida das ordens religiosas e da caridade difusa das elites locais. Ao criar uma estrutura hospitalar diretamente ligada à coroa, Dona Leonor antecipava um modelo centralizado de assistência que outros países só adotariam séculos mais tarde. A cronologia comporta uma subtileza que importa registar. As primeiras obras de melhoramento das condições para os banhistas iniciaram-se em 1485, data convencionalmente aceita como data de fundação da cidade. Contudo, as verdadeiras obras de um hospital e da sua igreja, conforme a distinção feita pelo Museu do Hospital, só arrancaram em 1488, após a intervenção decisiva de uma figura absolutamente central, Dom Jorge da Costa, o cardeal de Alpedrinha. Nascido em Alpedrinha, bispo de Évora, arcebispo de Lisboa e de Braga, Dom Jorge da Costa foi criado cardeal pelo Papa Sisto IV em 1476. Após incompatibilidades com Dom João II, fixou-se em Roma, onde serviu diretamente vários papas e se tornou uma das figuras mais influentes da Cúria Romana. A sua data de nascimento é debatida, cerca de 1406 ou cerca de 1420, conforme as fontes, e qualquer das hipóteses implica longevidade excepcional, dado que faleceu em Roma em 1508. Foi a ele que Dona Leonor recorreu para obter a aprovação papal para o hospital, empreendimento que a paróquia das Caldas descreve como fora do comum por ser numa zona rural e totalmente voltado para a água termal. O cardeal obteve as autorizações com eficácia, incluindo a bula do Papa Alexandre VI, datada de 3 de setembro de 1496, que autorizou formalmente a construção de uma igreja anexa ao hospital e fixou a invocação de Nossa Senhora do Pópulo. E é aqui que entra um dos elementos mais ricos da história, a escolha do orago. Em 1488, Dom Jorge da Costa adquiriu uma capela dedicada a Santa Catarina de Alexandria na igreja de Santa Maria del Popolo, em Roma, na Piazza del Popolo, junto ao Monte Píncio. Esta basílica romana tem uma lenda fundacional que ecoa o contexto caldense. No local existia um álamo, do latim populus, dono do nome, que crescia sobre o túmulo do imperador Nero, espaço temido como amaldiçoado e infestado por demónios que se manifestavam sob a forma de corvos. O Papa Pascoal II, após a aparição mariana, mandou derrubar a árvore e edificar a igreja, exorcizando o espaço. A transferência desta invocação para as Caldas estabelece uma analogia de grande poder simbólico. A Virgem que purificara em Roma um lugar maldito purificaria nas Caldas as frialdades dos enfermos. A água termal era investida de dimensão providencial e mariana. A
As Caldas da Rainha ligavam-se a Roma por um fio de devoção e de prestígio que conferia ao projeto uma legitimidade eclesiástica sem par no panorama assistencial português da época. O Papa Alexandre VI, nascido Rodrigo Borja em 1431 e falecido em 1503, é uma das figuras mais controversas da história eclesiástica, o Papa da família Borgia, cujo pontificado ficou marcado por nepotismo, simonia e violência política. Que tenha sido ele a assinar a bula é uma ironia que a história registra. Um dos papas moralmente mais contestados autorizou uma das mais notáveis obras de caridade ibérica. A história frequentemente aproxima o bem e o mal nas mesmas mãos. O hospital termal apresentava características inovadoras para a época, segundo a ULS do Oeste, dispunha de médico ao serviço permanente, prática que só seria adotada em Inglaterra e Espanha cerca de um século mais tarde. O compromisso redigido em 1512, por iniciativa de Dona Leonor, estabelecia normas de assistência gratuita aos pobres e desfavorecidos do reino, visão proto-assistencial que antecede em séculos o conceito de Estado Social. Dona Leonor financiou pessoalmente a construção, incluindo a venda de joias próprias, segundo a tradição. A relação entre o hospital e a igreja constitui uma das especificidades mais notáveis. A igreja não nasceu como templo autónomo, mas como dependência espiritual do hospital. A ligação física era assegurada por corredor abobadado que permitia aos doentes aceder ao templo sem sair ao exterior, solução raríssima em Portugal, com paralelos nos hospitais medievais europeus. No dia de admissão, os doentes confessavam-se e comungavam na igreja antes dos tratamentos termais, a cura da alma como condição prévia da cura do corpo. Esta concepção integrada de saúde, corpo e alma como unidade, constitui o fundamento da antropologia cristã medieval e encontra no conjunto caldense a sua expressão arquitetónica mais literal. A particularidade mais extraordinária reside na localização da Capela-Mor, erguida diretamente sobre uma das nascentes termais. Sob o altar-mor correm, invisíveis mas presentes, as águas sulfurosas que motivaram a fundação. O sagrado sobre o natural, o altar sobre a fonte. Esta superposição, única em Portugal e raríssima na Europa, é o facto arquitetónico mais distintivo do pópulo, a que regressaremos no último episódio. As obras ficaram concluídas por volta de 1500. Em 1510, por iniciativa junto do Papa Júlio II, a capela foi elevada à Igreja Matriz, recebendo pia batismal. Dom Manuel I conferiu o estatuto de vila em 1511. O mecenato de Dona Leonor estendeu-se ao Convento da Madre de Deus em Lisboa, atual Museu Nacional do Azulejo, e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fundada em 1498, cujo modelo foi exportado para todo o Império Ultramarino. Dona Leonor foi também mecenas de Gil Vicente, que em 1504 representou o auto de São Martinho no adro do pópulo. A heráldica pessoal da rainha, o camaroeiro, adotado em memória da salvação fluvial do infante Dom Afonso, e o pelicano de Dom João II, permanece como emblema da cidade. Exploraremos a simbologia destes emblemas no último episódio. Ao concluir este primeiro episódio, retenhamos o essencial: a Igreja de Nossa Senhora do Pópulo não é um monumento isolado. É o coração espiritual de um projeto assistencial, político e cultural que nasceu da convergência entre uma rainha visionária, um cardeal diplomata, um papa controverso e uma comunidade de doentes e construtores. O edifício não é apenas uma igreja, é a expressão material de uma ideia, a de que a cura do corpo e a cura da alma são indissociáveis, e de que é dever do poder cuidar dos mais vulneráveis. É sobre a pedra e a arte desse edifício que nos debruçaremos nos próximos episódios.